empreende sabe a necessidade de ter agilidade, processos definidos, saber de gestão, saber de prevenção, ter estratégia. Eu sou a Bia Cerino, esse é o Pode Mais e é sobre empresas que a gente conversa aqui. Conta um pouco mais sobre o empresário, a história que tem por trás de uma marca. E hoje eu recebo alguém que entende exatamente daquilo que uma empresa precisa para crescer com segurança, com estratégia jurídica. Estou aqui com a Beta. Beta, que prazer te receber no nosso episódio do Pode Mais e contar um pouco sobre a sua experiência com, agora, principalmente com o mundo corporativo. Mais do que ser empresária, você ajuda as empresas, é isso. Exato. Primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E sim, a gente trata ali do empresário desde o início dele, né, então na criação desse CNPJ, no contrato entre sócios, nessa parte, até realmente nos contratos em que ele tem com os clientes dele, e a gente vai crescendo junto com a empresa, então a gente acompanha todo esse caminho aí deles. Vocês encontram muito empresário no meio do caminho que não tem contrato para nada? Muito, nossa. E também tem aqueles que fazem um contrato no chat ChatGPT que não sabem o risco que eles estão passando. Vamos contar um pouco de que risco que você está falando. Exato, porque quando a gente começa, isso eu também me coloco muito nesse lugar, né, quando o empresário começa, ele precisa reter os custos, precisa entender qual que é a prioridade, às vezes ali é questão de sobrevivência mesmo. E a gente entende que tem alguns custos, principalmente jurídico, eles têm um custo um pouco mais elevado. Então, o que o empresário consegue dar um jeitinho, ele vai dando. E hoje, com o chat ali, né, inteligência artificial, os empresários eles acreditam que um contrato ali feito pela inteligência artificial já resolve. Mas infelizmente não é assim, porque tem alguns riscos. Por exemplo, uma sociedade que é feita. A gente brinca que é um casamento, né? E que é uma lua de mel assim que é feita. Então ninguém se preocupa em como que isso pode dar errado. E quando dá errado, dá um problema muito grande, porque daí não preveu isso, não viu num contrato como que seria, quanto que teria que pagar para quem saísse. Então começa aí esses problemas nesse tipo de contrato. E quem tem prática com contratos, de maneira geral, acaba enxergando de uma forma diferente, né. A tua experiência em cima disso acaba trazendo até olhares para um contrato que a sociedade nunca teria, né. Exato, e tem uma outra questão, né, que eu falo. A gente atende lá no escritório bastante arquiteta, design de interiores, mas nenhum contrato é igual ao outro. Então, assim, tanto delas com as clientes delas, quanto com as o profissionais que atuam ali em parceria, porque cada uma age de uma forma. Então não adianta tu fazer um contrato que é meio que um modelo. Tu precisa entender toda a etapa daquele escritório, daquela empresa, desde o início em que aquela pessoa conversa com o cliente ou com o profissional. Então todo o caminho que isso segue, e daí a gente entende as lacunas pela nossa experiência, que ali pode dar errado, e daí monta um contrato exatamente para aquela pessoa. E hoje em dia, inclusive com essa onda da pejotização, vamos dizer assim, os contratos de terceirização, tudo isso também acaba entrando no olhar de vocês? Sim, com certeza. A gente faz uma gestão, assim, né, da empresa, então a gente entra na empresa, vê ela um 360, então a gente analisa todos os contratos que estão ativos, todos que não estão ativos, o que que ele está utilizando, o que que esse empresário está utilizando ali naquela empresa, para a gente ver se está de acordo e se está atualizado, porque às vezes já fez o contrato há muitos anos e acha que pode se manter daquela forma, e não é bem assim. Então a gente atualiza ali todos esses contratos e faz essa gestão e orienta como que esse empresário tem que lidar com os profissionais que estão ali com ele. Então, porque tem tudo isso, às vezes uma palavra que ele utiliza numa conversa de WhatsApp pode gerar um vínculo que não existe. Então isso tudo tem um cuidado que tem que ser feito. Tem bastante risco jurídico mesmo, ao redor de uma empresa. E como que você caiu nesse universo? Pois então, primeiro que eu nunca me imaginei nessa área e nem nunca me imaginei tendo meu próprio escritório de advocacia. Eu venho de uma família de servidores públicos. Então, para mim era muito fácil e muito tranquilo que eu seguiria essa carreira também. A gente cresce com aquilo dentro de casa, né? Então eu queria ser juíza federal. Eu estudei para isso, fiz cursinho, fiz a escola da magistratura federal assim que eu me formei. E daí nessa escola da magistratura federal, todos os meus professores eram juízes federais. E ali eu percebi que eu não queria mais ser.
Porque eu vi que era muita dedicação de estudo, então era abrir mão de muitos anos me dedicando a isso, para conseguir passar. E ali eu vi uma insatisfação muito grande da classe, digamos assim, né. Eles todos falavam pra gente ali na aula: "Ah, a gente não tem reajuste salarial há não sei quanto tempo, a gente não pode dar exatamente as decisões que a gente quer, porque senão são reformadas em segundo grau e daí a gente não sobe de carreira". Daí eu comecei a pensar, eu falei: "Poxa, eu vou estudar durante todo esse tempo, vou passar no concurso, mas daí eu não vou poder dar a decisão que eu quero, ainda tenho que me submeter a algumas A coisas". política, inclusive, né, a política do setor judiciário, não tô falando nem de Exato. política partidária. Então eu vi muitos ônus que eu não via antes, né, eu enxerguei a profissão por dentro, porque quando tu olha, assim, ela tem muito glamour, né, um servidor público de nesse patamar, né, de juiz federal, enfim, mas daí eu enxerguei esses ônus. E eu estava trabalhando na época como advogada do Sesc. E eu viajava o estado inteiro fazendo audiência, a gente cuidava de mais de 50 unidades, e eu via muito essa questão de contrato. E daí eu peguei gosto por aquilo. Só que eu ainda não queria ter o meu escritório. Isso nunca passou pela minha cabeça. Ser empreendedora nunca tinha passado. E daí tranquilo, fui seguindo ali com o Sesc, daí eu falei: "Bom, agora eu quero algo maior, eu quero uma multinacional". Daí eu fui para Washington fazer um curso lá de negociação e de toda essa questão de contratos. Depois eu fui para São Paulo e fiquei 3 meses lá, fazendo um curso de departamento jurídico no INSPER. E lá eu vi um outro mundo, que daí eu conheci o pessoal todo das multinacionais, tudo isso. E daí eu falei: "Bom, aqui é o meu lugar. É aqui que eu vou trabalhar, vou pegar um cargo aqui, quero trabalhar em uma dessas empresas". E daí veio a pandemia. E nisso, quando eu saí do Sesc, eu comecei a fazer um processo ali, outro ali, principalmente caso aéreo, que eu era o que eu tinha mais familiaridade, eu tinha feito ali alguns. Quando deu a pandemia, esses processos começaram a finalizar, ia cair o dinheiro na minha conta. E daí eu falei: "Hum", Enxerguei uma oportunidade aqui. falei: "Nossa, eu nem tô me dedicando a isso, fiz no meio da loucura que eu estava buscando emprego, enfim, e agora tá caindo esse dinheiro". E é um dinheiro ok, assim, né, eu vi um futuro ali na história. Eu falei: "Então, acho que dá pra eu me dedicar nisso daqui". E daí eu também percebi que no momento da pandemia a gente fez muitas reflexões, né, ali em março de 2020, daí eu falei: "Poxa, eu tô aqui com a minha família, tô com os meus amigos, tô perto de quem eu amo". E eu lembro que uma das coisas que me chamou mais atenção foi que eu fazia ioga às 3 horas da tarde. E daí eu falei: "Cara, eu consigo fazer ioga às 3 horas da tarde". E aí não vou ser CLT e bater ponto, né. Exatamente, eu acho que a questão que mais me puxou para o empreendedorismo foi a flexibilidade de horário. Sim. A gente sabe que depois, né, hoje a gente já tá com escritório físico, já estamos com uma equipe bem completa, então assim, hoje a gente já entendeu como que funciona. Mas ao mesmo tempo, eu poder chegar e limpar minha agenda num dia, e poder fazer o que eu quiser, e tomar um café com uma amiga, isso me chamou muito para o empreendedorismo. Ainda que no outro dia você vá trabalhar 16 horas seguidas. Com certeza, já passei madrugadas a fio, ainda passo, né, ainda são coisas que a gente faz, porque ser empreendedor hoje é tu pensar em tudo. Assim, já teve vários momentos em que eu olhei e eu falei: "Quer saber? Dane-se tudo, eu vou trabalhar para alguém, porque daí eu só me preocupo com esses Eu processos". só entrego o que é minha especialidade mesmo e deu. É, Exato. o empreendedor ele tem que abrir a mente, né, porque aí vira a tua especialidade é do direito, é tal área. De repente você tá falando de administração, você tá falando de marketing, você tá falando de gravar vídeo, vir dar entrevista, tudo isso acaba entrando na rotina e na cabeça de empreender, que não é só Exatamente. cumprir a tua especialidade, a tua formação, né. Não, quando eu percebi que de fato eu queria isso, que daí eu falei: "Bom, eu sou muito dedicada no que eu faço", então eu falei: "Bom, é isso que a gente vai seguir? É criar o meu escritório que eu quero? Então vamos ver o que que a gente precisa fazer para isso".
E aí eu fui atrás de todos os cursos, palestras, tudo sobre empreendedorismo, como que funciona. E foi me dando um frio na barriga, porque em vários momentos, inclusive, eu saía, principalmente no começo, de eventos e palestras, literalmente chorando, de nervosa. Porque as pessoas, elas tinham uma receita de bolo, que essa receita de bolo englobava tu contratar 30 profissionais. Ai, porque tu nunca vai conseguir ser especialista em marketing, então você precisa contratar um marketing. Ai, financeiro, você não pode perder seu tempo com o financeiro, você precisa contratar um financeiro. Só que ninguém te fala o que tu precisa fazer até chegar lá. Exatamente. Tu não abre uma empresa tendo dinheiro para contratar todo mundo que precisa. Sim, no começo mesmo, tu vira 10. Exato. E parece que todo mundo fala que a receita do sucesso é tu ter vários colaboradores. E de fato, é tu delegar as atividades, é tu fazer isso. Mas no começo isso não funciona. Mas chega num momento em que se alcança isso. Hoje teu escritório já está com uma grande quantidade de parcerias, de efetivos de inclusive advogados atuando em conjunto. Graças a Deus. Hoje a gente tem, né, internamente, uma advogada, uma estagiária, um financeiro, e aí a gente tem uma agência de marketing e assessoria de imprensa. Então esses todos são ali fazem parte, e a gente tem 16 parceiros advogados, cada uma em uma área de atuação específica. Então, o que a gente começou a perceber dentro do nosso escritório, o cliente ele vinha por uma demanda que a gente tinha especialidade, mas na vida de uma pessoa comum, a questão jurídica, ela vem de vários lados, ela não vem de uma só. E a gente via que aquele cliente, ele tinha uma confiança na gente e queria que a gente atuasse nesses outros casos dele. Só que eu sempre falei, tu não consegue ser especialista em tudo, até porque cada área do direito é uma imensidão, tu não cansa de estudar ali e ainda continua aparecendo coisa. Então eu pensei: "Cara, como que eu vou fazer para realmente acolher esse cliente, que ele já confia em mim, mas prestar um serviço de excelência como a gente costuma prestar?". Então eu fui atrás desses parceiros, de pessoas que trabalhavam como nós, porque isso também é muito importante, porque tem pessoas que trabalham de forma diferente, que não tem ou que não dá tanta atenção para o cliente, mas é muito bom tecnicamente, ou que, né, não faz esse balanço. Então eu fui atrás de pessoas que tinham o mesmo perfil do que a gente, para poder trazer para o escritório. Então hoje, a gente tem esses 16 parceiros, de todas as áreas. Então vem um cliente já nosso e fala: "Ai, tô com um problema em família". Falo: "Não tem problema, vem aqui no escritório, eu ligo para nossa parceira de família, ela vai para o nosso escritório e atende lá comigo, porque ela é especialista, mas o cliente tem a gente lá como um escritório de confiança dele". Sim, mantém essa relação de credibilidade, de autoridade também que você construiu no decorrer da carreira. E aí para chegar nesse universo que foi esse processo que a gente estava conversando, de sozinha e ir se virando nos 30 e abraçando o que dava para conseguir colocar tudo isso em prática. Nesse meio do caminho teve algum curso, alguma coisa que pensou: "Não, isso aqui foi o que fez a diferença"? Alguma atividade que você falou: "Não, isso aqui se eu puder indicar para todo mundo que está iniciando, tem que começar por aqui"? Olha, eu acho que principalmente é saber o básico das principais áreas para tu conseguir se organizar. Eu tenho uma planilha que eu uso, um Excel bem assim, eu sei que hoje com a inteligência artificial e com tudo, mas eu ainda sigo com a minha planilha de 2017. Desde o meu primeiro cliente, que foi meu pai e minha mãe, eu tenho nessa planilha. Então eu tenho 100% dos meus clientes que já passaram pelo escritório nessa planilha desde 2017. O que que eles contrataram, quanto que eu cobrei, quando que finalizou o processo de cada um deles ou o caso, e quanto que deu no final. Eu tenho todos esses desde 2017. Então, assim, isso me ajudou muito a entender como que o escritório cresceu. Então, eu tenho as métricas, eu sei quantos clientes a gente teve no primeiro ano, quantos clientes a gente teve no segundo. Eu falo a gente, mas no começo era eu sozinha mesmo. A gente, eu, gente. Então, eu acho que a organização é a primeira coisa, de tu ter isso muito catalogado da tua empresa. Até para depois tu olhar para trás e ver tipo: "Caraca, olha que loucura como a gente cresceu", ou então ajustar.
porque teve muito isso também. A gente começou promovendo um trabalho, um tipo de serviço. E aí a gente foi vendo que esse tipo de serviço, a gente estava trabalhando muito e ganhando pouco. Então, não estava fechando. E isso, o que eu percebi da vida de empreendedor e que no começo eu não imaginava que era assim, porque eu pensei, é uma fórmula de sucesso. Tu cria uma coisa e tu vai com aquela coisa até o final e é isso aí. E eu percebi que não é assim, porque tu vive recalculando rota. As coisas vivem mudando. Então, assim, lá atrás a gente já fez, agora a gente tá de novo fazendo isso. Porque agora a gente tá com uma equipe física, a gente tá com um escritório físico, né? Já faz 2 anos que a gente tá com o escritório físico. Agora eu tenho 2 pessoas trabalhando comigo ali. Então, já não tá mais funcionando do jeito que a gente estava fazendo antes. Então é sentar de novo, ver todos os produtos, os procedimentos internos, ver se funciona, se não funciona. Só que tudo isso é estudo. Tu não nasce sabendo. Então é uma questão assim, financeiro. Meu Deus, eu sou uma negação para financeiro. Uma negação. Assim, realmente questão de contabilidade, balancete, eu entendo porque eu precisei entender no começo. Tu precisa pelo menos saber o que tá ali na tua frente. E isso eu acho que algumas pessoas pecam quando estão começando. "Ah, não entendo, não vou fazer". Ou então, isso daí deixa com um contador lá, ou então um site de contadoria que tá fazendo pra ti. Ou na IA. Ou na IA, exatamente. Então, o mínimo tu precisa saber. Até porque o que eu vejo muito, durante muito tempo eu comandei o meu Instagram e site, enfim. Era horrível, porque eu não sabia fazer, eu não sei. Mas eu me aventurava ali. Então, assim, hoje eu sei o que cobrar da agência de marketing, o meu financeiro. Hoje eu sei o que cobrar do meu financeiro. Porque eu fazia. Horrivelmente. Mas eu Tava lá. fazia. E aí, se não tá lá dentro do prazo que tá estipulado, você já sabe, não tinha que estar pelo menos. Exatamente. Mesmo que tivesse capenga, eu estava lá. Então agora que alguém tá fazendo bem feito, também tem que estar lá, né. Isso mesmo. E também o prazo, a complexidade da coisa. Então, assim, eu sei que às vezes pode ser algo que é uma é uma coisa mais simples de se fazer, ou então é uma coisa mais complexa. Então eu sei que eu não posso exigir aquela questão complexa para ele para o dia seguinte. Ô Beta, tu comentou do marketing. O marketing hoje eu acho que é um desafio dos empresários, porque hoje não basta você ter a tua marca digital lá, beleza, tá no Instagram. Mas você tem que botar, teu rosto tem que estar no negócio. Hoje a gente brinca que o empresário ele também é obrigado a ser influencer, senão, né, não tá cumprindo seu papel e é mais difícil de fazer negócio se ele não estiver colocando a própria imagem também, né, nessa divulgação. Como que você enxerga isso, esse desafio de também ter que estar à frente das câmeras, sentar aqui comigo num podcast, dar entrevista? Isso faz parte da tua rotina hoje? Deveria fazer. Aí a gente entra também na questão de equilibrar pratinhos, né. Ainda que a gente tenha uma equipe de marketing que faça ali os posts pra gente, que publique, que tenha essa questão ativa do nosso Instagram, tem muita coisa que ainda depende de mim. Os stories principalmente, essas questões. Então, uma das questões que a gente sentou e conversou, foi que eu tinha que abrir o meu Instagram pessoal, que ele era fechado só para as pessoas que eu conhecia. Era o meu cantinho, era onde eu postava minhas coisas ali de família, coisa assim. E o Instagram do escritório era mais a minha cara, mas era tudo profissional que eu falava era lá, e tudo pessoal que eu falava era no meu pessoal. Só que com o crescimento do escritório, a gente teve que deixar mais institucional. Então eu tive que trazer o escritório como um escritório de advocacia, e eu como uma advogada, sócia desse escritório de advocacia. Então a gente teve que fazer essa diferenciação. E ainda, eu ainda tenho que alimentar o escritório. O story, o dia a dia do que está acontecendo dentro do escritório, os casos que a gente está trabalhando. E atualmente eu tô pecando muito nisso, porque a gente fica apagando incêndio também. A gente tem que sentar, muitas vezes eu passo o dia inteiro em reunião com o cliente, e a minha equipe o dia inteiro produzindo petição, enfim, protocolo, prazos. Então, quando eu me toco, eu falo: "Meu Deus, passou o dia, eu não fiz um story, eu não mostrei um cafezinho em cima da mesa".
Que é o que tem que fazer. E tem que fazer. E a gente sente a diferença, assim, várias vezes eu tinha o costume, que eu tenho que voltar e tenho que me puxar a fazer isso, de postar no final do dia tudo que a gente fez. Então, por exemplo, hoje teve reunião com o cliente X que foi sobre franquia que ele tá com problema. Depois teve reunião com o cliente Y que a gente fez um acordo de sócios. Depois teve prazos que a gente fez isso. Daí a gente recebeu uma sentença daquilo. E as pessoas respondiam esse story falando: "Meu Deus, eu não sabia que tu fazia isso, tô precisando". E é muito isso. Tu precisa estar ali, tu precisa estar mostrando o que tu tá fazendo, até para trazer essa questão da pessoa confiar em ti e saber que tu tem notoriedade. Porque enquanto eu tô dentro do meu escritório, 4 paredes, ninguém sabe o que eu tô fazendo. E não importa o post tá aparecendo ali, não sou eu, não sou o meu dia a dia, não é minha equipe, não é meu escritório. Sim, tem que, além de tudo, tornar isso mais humano, mais pessoal possível, né. Exato, É uma tarefa difícil e é mais uma das profissões que o empresário tem que assumir. Você comentou mais uma, que era de bombeiro. exato. Todas essas acabam entrando ali nas especialidades de quem empreende, que não tem como, você vai ter que abraçar o mundo no começo, trabalhar, como a gente brincou, 16 horas em determinados dias da semana, ainda que em outros dias você consiga equilibrar essa vida com os dias de folga em períodos que outras pessoas talvez não consigam imaginar que esse dia dá pra folgar, dá pra curtir com a família. E como é que você equilibra isso hoje? Com um escritório já com o tamanho que tem. Eu prezo muito por isso. Isso é o que faz minha sanidade mental estar ativa, né. Eu passei desde 2017, 18 ali, até mês passado, sem umas férias de se desligar 100% do trabalho. Porque tem esse lado também, né, não dá pra gente só glamorizar ou então só falar assim, um dos desafios também é esse, é tu não ter férias. Tu pode viajar, eu amo viajar, durante esses anos eu viajei, fiz bastante coisa, mas sempre com o meu computador embaixo do meu braço peticionando prazo. Então eu estava em Paris, eu ia lá num café, abria o meu computador e pelo menos 2, 3 horas daquele dia eu peticionava. Daí depois eu ficava atendendo o cliente, eu ficava fazendo tudo O isso. WhatsApp sempre online, resposta a gente não para de dar, né. Não para, porque faz parte, né, parece que vira uma parte tua, né, a tua empresa é muito teu. Então e tu preza muito por aquilo. Quando a gente cria uma empresa, a gente cria com muito carinho, muito zelo. Então tu quer que aquele negócio dê muito certo e quando ele tá dando muito certo, tu quer que ele continue dando muito certo. E essa questão de dar resposta, de responder, de estar ali atuante, na nossa área tem muito prazo acontecendo, eles não param pra ti. Eles param no final do ano, só que para prazo judicial, mas os problemas continuam e principalmente final de ano os problemas surgem, né. Então, eu entendi que eu cheguei no sucesso, e daí sucesso é muito relativo para cada um, que para mim não é questão lógico, financeiro envolve muito, mas para mim o sucesso foi mês passado quando eu fiz uma viagem de 24 dias, e eu não encostei no meu computador. A minha equipe conseguiu tocar o escritório perfeitamente, e eu voltei e era como se eu não tivesse saído. Então, assim, as pessoas vinham me procurar, às vezes, pelo meu WhatsApp particular, eu mandava o contato do escritório e pronto. Então, pra mim, isso foi sucesso. E daí, quando tu fala, né, conciliar e etcétera, é ter o meu ioga ali, às vezes, às 10 horas da manhã de uma sexta-feira. E isso eu realmente é o que faz a minha ansiedade e a minha sanidade mental tá ali para quando eu precisar ficar 16, 20 horas O ali, final de semana inteiro, não tem vai. problema, eu Sim. faço. Mas eu realmente me policio muito para ter os meus momentos tanto sozinha quanto com a minha família. E o empresário também nunca pode parar de estudar, né. O estudo Jamais. tá contigo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim, até agora eu comprei um curso de gestão de escritório de advocacia, porque a gente tem alguns obstáculos que não são iguais de outros empresários. Então agora a gente está numa fase de realmente ver o futuro do nosso escritório. A gente chegou numa etapa que agora a gente tem que dar um próximo passo.
E esse próximo passo tem que ser estudado, porque se ficar do jeito que tá, a gente não vai conseguir dar esse próximo passo. Então é isso, eu tô tomando café da manhã, eu tô escutando uma aula, eu tô no carro, eu tô escutando outra aula. E isso vai ativando a gente a fazer isso, porque eu acho que fora a questão técnica, né, que a gente também faz ali um curso ou outro de questão Mesmo técnica. porque normas mudam o tempo inteiro, né. Exato. Mas eu acho que o mais desafiador é realmente essa parte da gestão de uma empresa. Pensando num futuro, vamos falar de longo prazo, daqui 10 anos, o que que você espera para o seu negócio? Daqui a 10 anos eu espero que nós estejamos com pelo menos 8 advogados internos. A minha ideia nunca foi ter um escritório enorme, com 300 advogados e etcétera, até porque, cá entre nós, eu sou bem controladora. E eu não conseguiria ter um escritório, assim, de uma magnitude que me fugisse muito o controle. Então a minha ideia é ter um escritório ali de uns 8 advogados com seus estagiários, uma equipe de marketing, a equipe de financeiro, administrativo, ali um RH também para nos auxiliar. E, graças a Deus, com mais muitos clientes e podendo promover o serviço de excelência que a gente promove hoje, ainda para mais gente. Muito bom. E a tua dica para quem precisa de assessoria jurídica? Fuja da IA. Fuja da IA e procure a gente. Muito obrigada, Beta, pela tua entrevista, por essa conversa. A gente acredita no Pode Mais que por trás de um escritório, por de uma clínica, enfim, dos mais diversos trabalhos, existem pessoas que estão ali se dedicando muito para realizar esse sonho, que é o que tu compartilhou com a gente, essa paixão pelo negócio, ainda mais quando ele surge quase que sem querer, né? Mas a gente brinca que depois que foi picado pelo mosquitinho do empreendedorismo, o vírus pega, não tem o que fazer, não consegue mais viver sem pensar em empreender, tudo vira negócio. Exatamente, não tem chance. Agora pensar em voltar para uma carteira assinada, horário marcado, não tem Não tem como. como. É isso, e não Pode Mais a gente conta muito mais histórias como essa. Continua acompanhando, estamos no Instagram, no YouTube. Com certeza você vai se inspirar com muitas histórias. Até a próxima.